Nós vamos falar sobre a educação dos nossos filhos e, de certa forma, a nossa educação também. Não é apenas dos nossos filhos, mas a nossa também. Um dia já fomos crianças pequenas, um dia passamos pela escola e aqui estamos. Nossos filhos passarão pela escola, alguns já passam pela escola, né? Daqui a pouco ela vai passar pela escola. E nós precisamos entender o que está acontecendo e não apenas entender, mas também tomar certas atitudes depois de ter entendido. Depois de ver aquilo que nós veremos hoje, nós precisamos absorver e depois mudar a atitude se for necessário. Nos avaliarmos também. Nos avaliarmos para ver se eu estou mais parecido com os problemas ou se eu estou mais parecido com as soluções. Se eu me deixo abalar mais pelos problemas ou se eu busco mais as soluções. Então, à medida que nós formos caminhando nos problemas, nas questões, nos métodos, nós também vamos ver aquilo que a igreja nos fala de forma correlata, de forma a contrapor os problemas que nos aparecem. Então, essa pergunta, o que estão ensinando aos nossos filhos, né? O que vem à mente de vocês como resposta? O que vocês imaginam que seja a resposta? Uma resposta. O que estão ensinando? O que estão ensinando? Quem já tem filho na escola? Ninguém. Já? O que você acha que estão ensinando lá? Ecologia? Cuidar da água, né? Cuidar da água é importante, né? Deus nos criou para submetermos, né, ao quê? À criação. O homem é o cuidador de toda a criação, de toda a natureza. Então, cuidar da água é importante. Só? É interessante você falar de cuidar da água, porque o tema ecologia não está por acaso. E, na verdade, temos que olhar para esse tema com certo cuidado. Porque o que está por trás desse tema são outros interesses, além daquele interesse divino que é o de cuidar da natureza. O que responde a essa pergunta, você está dizendo? Dá vontade de chorar, né? Mas não vamos chorar, porque nós temos que nos alegrar porque nós estamos buscando a verdade. E é por isso que eu falei, ao mesmo tempo que nós vamos nos deparar com problemas, e a igreja nos ajuda a encontrar as soluções, nós não podemos só ficarmos tristes por causa dos problemas, esperançosos pelas soluções, mas esperar alguma coisa acontecer e cruzar o braço. Nós temos que ser atuantes, sobretudo os pais, sobretudo aqueles que têm a responsabilidade de formar outra pessoa, de cuidar da educação de outra pessoa, que tem a obrigação, o dever, né? De certa forma, todos nós temos essa responsabilidade, mas alguns, além da responsabilidade, têm a obrigação. Será chamado a prestar contas, né? Então, muito bem, vamos tentar responder essa pergunta ao longo
da nossa formação. Só que antes, a pergunta qual é mesmo? Leiam para mim. O que estamos ensinando aos nossos filhos? Essa pergunta nós vamos tentar responder, em alguma medida, não dá para falar de tudo. Mas antes, existem coisas por trás dessa pergunta, o que vem antes dessa pergunta e um pouco depois, e ao mesmo tempo, que nós também precisamos responder para entender o quê. Então, nós precisamos saber quem está ensinando, nós precisamos saber a quem estão ensinando, o que estão ensinando, que aí é a proposta propriamente dita de hoje, né? Além disso, como estão ensinando e para que estão ensinando. São várias perguntas, né? Porque nós podemos pensar o seguinte: o que estão ensinando? Então estão ensinando as ideologias, a ecologia, aquilo outro, as ciências, a história, a geografia, matemática, português. Agora, estamos vendo aí temas que às vezes são problemáticos, mas vamos pensar que fossem temas bons. Então resolveu o assunto? Estão ensinando coisas boas. Resolve? Não. Não significa estar ensinando uma coisa boa, então é bom. Calma. Parece que é bom, mas precisamos avançar. Por isso, nós precisamos chegar a um entendimento, pelo menos numa primeira camada, dessas outras perguntas aqui. Certo? Então, começando com quem está ensinando. E eu pergunto para vocês, quem está ensinando? O professor. Quem mais? Acabou? O Estado. Acabou? Oi? Televisão. Vocês concordam que a televisão está ensinando? Sim? Quem mais? Músicas. Concordam? Vamos combinar uma coisa, parênteses. Aí todo mundo alguém já riu aí, já. Quando eu perguntar alguma coisa, sim ou não, respondam com veemência, com força, com vontade. Respondam aquilo que vocês acreditam. Se duvidar de uma resposta, responda a si mesmo. Tentem responder, tentem tomar partido de uma resposta. Sim ou não? Aí. Sim ou não? Isso. Então, televisão está ensinando as pessoas hoje? Internet? Músicas? Você? Eita. Eu posso me comprometer se eu falar assim, né? Não sei o que vem daí para frente, né? Mas, na verdade, pessoal, todos nós ensinamos em alguma medida. Todos. Quando nós falamos televisão, internet, veremos um pouco dos desdobramentos disso. Mas, olha o que a igreja nos diz, novamente com a encíclica Divini Lius Magistri, do Papa Pio XI, escrita em 1929. Veja, a educação é obra necessariamente social e não singular. O que ele quer dizer com isso? Social e não singular significa que o fato de o homem ser social, ser um ser social, ele vai entrar no que se chama de mútua influência formativa. Repisando, para você que está anotando, eu aconselho muito a anotar. O homem, por ser um ser social, ele vive em constante formação recíproca. Ele está sendo formado o tempo todo, está formando o tempo todo.
Por quê? Porque nós somos seres sociais. Qualquer interação social, ela em alguma medida tem um caráter formativo. Nem que seja o lazer, nem que seja uma conversa entre amigos. Ali, por ser social, por haver uma linguagem, por haver uma transmissão de pensamento, de sentimento, de ideias, eu estou recebendo as formas, eu estou recebendo os conceitos da pessoa que está falando comigo. Então, nós todos temos esse aspecto de formadores, não é? Por isso que fala, a educação é uma obra necessariamente social. Ou seja, ela não é por acaso, ou pode ser, ou pode não ser. Ela é social. Por quê? Porque o homem é um ser social. É uma propriedade humana ser social, não é? É próprio do homem. Só que ele ainda enfatiza, ele continua dizendo, ora, são 3 as sociedades necessárias, distintas e também unidas harmonicamente, por Deus, no meio das quais nasce o homem. 2 sociedades de ordem natural, que são a família e a sociedade civil, e a terceira é a igreja de ordem sobrenatural. Então ele está enfatizando aí agora. Olha, a educação é uma obra social. Aí, cuidado, porque hoje, quando nós falamos social, a gente lembra do quê? A gente pode vincular a ideia ao socialismo, ao marxismo. E social aqui está falando da sociabilidade humana. Tudo bem? Aqui não tem o cunho ideológico. E alguém pode ver hoje isso aqui e de forma anacrônica falar assim, está vendo como o Papa é socialista? Está vendo como a educação tem que ser socialista? Não, não é isso. Então veja, temos a família, temos a igreja e temos a sociedade. A família, ele destaca, ele enumera aí como aquela comunidade de ordem natural na educação. Então a família, os pais, os irmãos, os filhos, toda a família precisa entender o seguinte: se eu sou um ser social, se eu estou formando e sendo formado nas minhas interações sociais, e a família é uma célula onde essas interações tendem a ser as mais profundas, as mais conectadas, as mais ligadas, a família é um importante meio de educação. E é o que a igreja nos ensina e enfatiza bastante. A família é a célula da educação. É onde as pessoas são formadas, são educadas primeiramente, na fé e nas coisas seculares, na moral e na fé. A família é esse lugar onde se aprende primeiro a doutrina, onde se deve primeiro aprender a doutrina. Os pais colhendo da igreja e entregando aos filhos, né? É como aqueles pássaros que vão lá, pegam o alimento e trazem e colocam na boca de quem? Dos seus filhotes. Então a família é esse primeiro lugar onde tem que acontecer isso. Então a atitude de um pai dentro de casa, vocês acham que ela é formadora, sim ou não? Sim ou não? Sim. A atitude da mãe é formadora, sim ou não? Sim. A atitude de um irmão para com o outro? Sim. O filho ajuda na formação do pai? Sim ou não, pessoal? Sim. Por quê? Porque todos ali estão interagindo, estão sendo sociais. E Deus pensa a família dessa forma. A igreja também é assim. Só que a igreja, ela tem esse aspecto que o Papa enumera de sobrenatural.
Agora essas interações, elas ganham agora o tom de sobrenaturais. Certo? E a sociedade também vai ser uma comunidade educativa. E quando nós dizemos sociedade, de novo, cuidado para não associarmos a quê? A ideias ideológicas, né? A movimentos ideológicos, de pensar na sociedade civil organizada, né? Pensar em determinadas ONGs. Sociedade somos aqui, né? Somos igreja, somos família, mas também somos sociedade civil. Ao interagir com alguém no supermercado, numa loja, no seu trabalho, você está fazendo o quê? Em alguma medida, formando o outro e também recebendo alguma influência formativa para ser formado. Se nós não compreendermos bem isso que acontece, nós vamos achar que a educação se dá onde? Na escola. E aí meu filho chega da escola, faz o para casa, pronto. Já cumpriu o seu papel. E o pai age como se a educação do filho já tivesse sido dirigida. Ou seja, pode haver uma terceirização da educação. E aí o filho vai crescendo, vendo a atitude do pai, vendo ali, sendo formado por aquelas atitudes. Aí lá na frente o pai pergunta, não sei por que meu filho faz isso. Eu não ensinei para ele. Claro, não teve nenhum dia que ele sentou aqui, deixa eu te ensinar. Deixa eu te falar alguma coisa. Deixa eu te falar isso. Não, as atitudes formam. Você já reparou como as atitudes dos outros refletem em você? Ou a repulsa ou a atração? Vocês já repararam nisso? Já? Pois é. Nós recebemos essa influência formativa. Então, esses 3 núcleos precisam estar em harmonia. Então, a escola do seu filho, ou a escola que você quer colocar seu filho, ela precisa estar em harmonia com os princípios que você vive. Que você vive. Se você tem determinados princípios e coloca os seus filhos para estudarem numa escola que não tem os mesmos princípios, o que vai acontecer, pessoal? Seu filho vai chegar lá na escola, vai receber a formação com determinados princípios, quando chegar em casa vai haver uma contradição e seu filho ou absorve a contradição e lhe relativiza, porque se alguém me fala que é de um jeito, o meu pai me fala que é de outro, então eu vou fazer do meu jeito agora. Cada um tem o seu. Ou então, para os pais que são mais, vamos dizer, relaxados, quem vai sobressair? Os princípios da escola. E nós sabemos, como é que é seu nome? Maria Jose. Como a Maria Jose falou no início, sabemos que existem muitas ideologias, né? E muitas ideologias anticristãs. E aí é onde mora o perigo. Nós não podemos achar que a escola está ensinando determinados assuntos como se esses assuntos não mexessem com a vida moral do seu filho, com a vida social dele, com a vida religiosa dele. Se nós não entendermos que a educação mexe com o homem inteiro, eu acho que a escola é só mais um lugar onde ele vai, aprende algumas coisas, volta cá e meu filho está seguro. Não está seguro. A sociedade, que sociedade é essa que nós vivemos hoje? Também pais, educadores, todos nós precisamos nos preocupar com o ambiente onde estão inseridos os nossos filhos. E quando eu digo nossos filhos, faço
extrapolo para todos nós. Onde nós nos relacionamos? É aquela ideia que a pessoa pensa assim, não, eu estou seguro. Eu frequento determinados lugares que contradizem meus princípios, mas eu estou seguro. Será mesmo que nós temos essa segurança plena, esse autocontrole pleno? Nós que somos, que recebemos essas consequências do pecado original, nós temos toda essa segurança, né? Então temos que ter cuidado, na verdade. Aí eu pergunto para vocês, todos nós aqui somos educadores, sim ou não? Sim ou não? Sim. Somos educadores, né? Todos nós somos educadores. Tem algum professor aqui? Pode levantar a mão mais alto. Isso. Então, vocês, professores, são educadores? Sim. Em alguma medida? Sim, todos nós somos. Então, vamos ver aqui, eu falei numa última fala aqui, mas eu trouxe justamente porque aqui esse resultado não é para nós pensarmos, isso está acontecendo com os outros, né? Não, vamos lá. Esse é o resultado do PISA. Esse resultado aqui do PISA, ele é feito com pessoas de 15 anos, certo? Então, em 2009, uma pessoa com 15 anos hoje estaria com quantos? Oi? A matemática, vamos lá? 15 mais 9? Isso, pessoal, isso. 24. Eu não vou perguntar aqui quem tem 24, certo? Mas você que tem aí mais ou menos 24, 25, esse é o resultado. Pode não refletir a sua educação, mas de alguma forma você pode ter sido influenciado ou pode não ter recebido o tanto que você é capaz de receber. Ou, hoje, arrisco a dizer que nós temos uma deficiência no nosso aprendizado, e se você pensa que é bom em alguma coisa, você poderia ser muito melhor. Muito melhor. Ou se você acha que você não é tão bom em alguma coisa, pensa que você poderia ser. E não estou falando apenas de fazer coisas, mas de falar melhor, de conversar melhor, de expressar suas ideias de forma estruturada, de escrever melhor. Então veja, a média geral desses resultados é essa aqui em vermelho. Dá para enxergar aí? Em 2009, o que representa hoje educadores, vamos dizer, de 24 anos, existem professores nessa idade? Quem trabalha em escola tem professores com os 24 anos? Sim ou não? Sim. Então, está aqui, em matemática, vocês viram que quando eu perguntei 15 mais 9, estou brincando, né? Mas olha só a matemática em relação à leitura e às ciências, como é traumático, né? É bem abaixo. Olha aqui a leitura, olha o quanto que é a média geral. Olha aqui as ciências, olha a média geral. Estamos abaixo. E isso aqui é uma média, os primeiros lugares passam de, se eu não me engano, de 500 aí. Novamente, pessoal, isso pode nos deixar tristes no primeiro momento, mas no segundo momento, o que tem que acontecer? A seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer para consertar essa história? O que eu tenho que fazer para que isso não se propague no meu filho? Não podemos só, nossa, que pena, puxa, agora minha vida vai ser tão triste, né?
Não. Nós temos tempo, né? Nós temos tempo. E estamos despertando para essas coisas. Então, 24 aqui, 2012, aí já fica mais novo, né? Mas o próximo, 2006. 2006, quantos anos? 12. Mas uma pessoa de 15 teria quanto? Pode, com coragem. 27. 27 aqui teria quantos? 30. E aqui? Então, de 27 a 33 anos. Aí agora, temos uma boa faixa de professores aí, não temos? E não só professores, mas... né? Nós aqui agora, arrisco a dizer que estamos aí nessa faixa aí, não estamos? Alguns, né? Então, pessoal, olha só. No ano 2000, que foi só mensurada, só foi aferida a questão da leitura, o Brasil foi o último lugar. Pensa quando você tinha 15 anos. Então, aqui, esse resultado, pessoal, significa... Por que eu trouxe isso aqui? Para mostrar para vocês que a dificuldade que nós enfrentamos com matemática, com leitura, com as ciências em geral, ela é, de certa forma, da própria sociedade. Não é só de algumas pessoas, mas somos todos nós. Em alguma medida, nós sofremos essa deficiência aqui. E veja, junto agora com o que eu falei antes, as crianças são educadas por quem? Em alguma medida, por todos. Se todos apresentam essa mesma dificuldade, o que está acontecendo? A propagação. A propagação. Percebe? Existe uma propagação das deficiências. Porque é o pai que não foi formado da melhor forma possível, e dentro de casa, a sua má formação, em alguma medida, é transmitida para os seus filhos. O professor que está lá dando aula, em alguma medida, ele não foi bem formado, e ele passa também, propaga as suas deficiências. Ou, pelo menos, não propaga a excelência que poderia propagar. Aquilo que poderia ser excelente, não é. É razoável. E nós, pessoal, Deus nos criou para quem? Para onde? Para onde? Para o céu, para Ele mesmo. Então, o sarrafo está lá em cima. O sarrafo está lá em cima. Então, nós precisamos reagir. Repito, não só porque meu filho merece, mas eu preciso me formar. Porque eu exerço influência formativa para com ele. Não é só apenas eu tenho que me formar também, porque daqui a pouco meu filho me passa, né, passa à minha frente. Não só por isso, mas porque eu continuo sendo responsável pela formação dele. Né? Então, esses resultados aqui nos remetem a quê? Somos nós. Podemos ser nós aqui. Não são... Alguém já ouviu essa frase aí embaixo aí? De educadores? O mundo ensina? Eu ouvia muito isso em casa. Quando eu fazia alguma coisa errada, o que eu ouvia? O mundo vai te ensinar. O mundo ensina. Né? O que vocês acham dessa frase? Pelo que acabamos de ouvir. De certa forma, ensina, né? Talvez não no sentido que os pais estavam falando conosco, né? Mas de certa forma ensina. Mas a gente tem que saber o que significa mundo, né? Porque quando fala mundo ensina, o que está falando?
Os pais poderiam estar se remetendo ao quê? Aos problemas da vida, às dificuldades, né? Agora, nós temos que lembrar que as pessoas exercem sobre nós influência. Então, vamos lá. Os livros exercem. O que mais? A televisão, como vocês falaram, a música, os filmes, a internet, as redes sociais. Tudo isso hoje está exercendo influência formativa para os nossos, em relação aos nossos filhos, em relação a nós mesmos. A pergunta que fica é: você tem um filtro? Você tem filtro? Você tem critérios para falar assim, isso eu vejo, isso eu não vejo? Os filhos hoje, em geral, vocês acham que eles têm critérios? O que vocês acham? Sim ou não? Os pais têm os critérios, sim ou não? Oi? Mais, né? Alguns sim. Agora, vamos pensar, alguns sim, outros não, tá bom? Não, né, pessoal? Porque nós estamos falando de marcas que vão durar o quê? O resto da vida. Sobretudo lá na mais tenra infância. Aquilo que a criança está absorvendo lá nas primeiras idades, ela vai levar para o resto da vida. E muito dificilmente vai ser difícil apagar coisas ruins. Então, tudo isso aí influencia a nossa formação. Vocês vejam, hoje, um dia eu ouvia um pai falando assim comigo, né? Tinha outras pessoas na conversa, mas o pai dizia assim: eu já não sei o que eu faço, porque meu filho de 7 anos chega em casa da escola, vai para o quarto e fica lá no canal de não sei quem lá, quase o dia inteiro, e não sai de lá, e eu já não sei o que eu faço. O filho tem 7 anos, e o pai já não sabe o que fazer, porque o filho agora não sai do YouTube. Vocês acham que essa realidade está distante de nós? Ela está mais próxima do que nós imaginamos, né? Agora, você imagina o que essa pessoa, o que esse filho, ou tantos outros, estão vendo ali no YouTube? Porque vocês já repararam no YouTube como é que ele é? Você busca uma coisa, aí ele te mostra vários resultados. Aí você clica no resultado, do lado já vai aparecer o que mais? Correlacionados, né? E você clica num, vai propagando. Dependendo do que uma criança digitar na busca, o que vai aparecer para ela, pessoal? Imagina, nem precisa, né, comentarmos. Mas é um risco muito grande. Então, olha o que o Papa, diante de tudo isso, falou conosco em 1929. Já tinha internet? Tinha redes sociais? As pessoas conversavam instantaneamente umas com as outras? Não, né? 1929. Olha o que ele fala. Na verdade, nos nossos tempos, em que ano que é? Nos nossos tempos torna-se necessária uma vigilância, tanto mais extensa e cuidadosa, quanto mais tem aumentado as ocasiões de naufrágio moral e religioso para a juventude inexperiente, especialmente nos livros ímpios e licenciosos, muitos dos quais diabolicamente espalhados a preço ridículo e desprezível, nos espetáculos do cinematógrafo e agora também nas audições radiofônicas, que multiplicam e facilitam toda a espécie de leituras, como o cinematógrafo, toda a sorte de espetáculos. É porque ele não conheceu a internet, né? É porque ele não conheceu a televisão,
Gente, ele está falando do rádio e do cinema, como se falasse assim, eles vão espalhar. Mas rádio e cinema espalha para quantos ali? Um determinado número, né? O rádio talvez espalhe mais, mas ainda nessa época era o quê? Restrito, né? Agora, você consegue mandar uma mensagem aí para alguém que está lá do outro lado do planeta, e ela recebe segundos ou milissegundos depois. Você consegue ver vídeos de alguém que está lá não sei onde. Você é capaz de fazer um canal e propagar suas ideias. E o que eu grifei aí, que para mim reflete hoje, né? Se lá atrás ele chamou de naufrágio moral e religioso, o que a gente poderia chamar? Se você estivesse escrevendo essa encíclica, como é que você nomearia agora o que a gente está vivendo? Já está agonizando, né? Já não está naufragando mais. Repito, é para ficar triste? De certa forma porque você não tem aquilo que você queria ter. Então e aquilo que é justo e você merece ter, você é digno de ter. Deus te fez digno de receber a melhor educação. Então podemos ficar tristes por isso, mas não pode parar aí. A pergunta, pessoal, se você estiver escrevendo aí, pergunta, o que eu tenho que fazer? Você tem que buscar essa resposta. Meu filho precisa, seu filho precisa e você precisa. Repito, nós já estamos numa geração na qual a degradação da educação, as deficiências da educação já estão avançadas. Então nós já sofremos uma educação ruim. Nós já somos fruto disso. Então nós podemos ir muito além daquilo até onde nós já fomos. Já podemos ir mais. Deus nos criou para as coisas do alto, pessoal. Né? Então, entendido quem está ensinando, pelo menos até aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, a quem estão ensinando, né? Então, está aí o nosso educando. De corpo inteiro? Na figura aí está de corpo inteiro? Não. Por que eu coloquei uma figura que não tem um corpo inteiro? Para lembrar vocês de que o educando hoje, ele não é visto, de forma geral, como um ser total. Ou seja, como um ser todo. Ele é visto de forma fragmentada. Nós tratamos a nossa vida também assim, de forma fragmentada. A educação também naquelas escolas menos preparadas, é vista de forma fragmentada. Olha, eu vou ensinar a ecologia, mas aspectos morais, o Estado é laico e eu não vou intrometer nisso aqui. Afinal de contas, certo e errado é o quê? Relativo. Então, moral. Mas você esquece que quando você não ensina a moralidade, você está deixando de ensinar a moralidade. E a criança, não só por ser criança, mas por ser humano, ele precisa saber o que é certo e o que é errado. Na verdade, ele está buscando fazer o certo e fugir do errado. A questão é que a criança precisa saber o que é certo e o que é errado, enquanto ela não é capaz de discernir por si mesma. Então, essa fragmentação do educando vai fazer com que eu separe a sua educação secular, a sua educação científica, a sua educação religiosa, a sua educação moral, a sua educação social, a sua educação política.
E aí eu dou para cada uma dessas educações um educador. Ou dou apenas educação para o lado científico, que é o que as escolas dão, boa parte delas, que é assunto, matéria, 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 informação, informação, informação. E aí o pai, relaxado, que acha que a escola está fazendo a educação toda, vai fazer o que em casa? Nada, ou muito pouco. E a educação moral que deveria vir de casa, não vem. E onde que ele vai aprender a moralidade? Onde que ele aprende o certo e o errado? No canal do YouTube, de um youtuber de quantos anos? Hoje já tem youtuber de quantos anos? 3 anos, 4 anos, né? Já tem. Então não dá nem para falar uma idade aqui, não. Já não temos mais controle sobre isso, né? É lá onde ele está aprendendo. Por quê? Porque se o pai não tem coragem de falar que uma coisa é certa ou errada, o youtuber tem. Ele tem coragem. E o pior, ele vai receber seguidores por essa coragem dele. Estou falando uma coisa que é distante da nossa realidade, pessoal? Não. Então nós precisamos saber que nós, pais, educadores, professores, nós precisamos saber que aquele educando, ele é um ser inteiro, né? Outra coisa, esse educando, como que ele é visto na educação problemática? Ele é um ser em construção. Aí, mas Tadeu, mas realmente nós vamos... Olha, nós podemos ir ao longo de nossa vida construindo as nossas habilidades intelectuais, construindo, a palavra certa não seria construindo, mas absorvendo, conhecendo as coisas, tais como elas são. Mas aqui quando se fala que o educando ele está em construção, significa que ele não é alguma coisa ainda. O gerúndio da construção, ou seja, ele está em construção, ele está sendo construído, eu estou me construindo. Esse tempo que não se acaba, essa coisa que está sempre em movimento, significa o quê? O que você é hoje? Você não vai poder responder isso. Você não sabe o que você é. Esse educando, ele é visto como um ativo econômico. E por ele ser um ativo econômico, para que serve a educação nesse caso? Para fins econômicos. Os pais, falam assim, eu preciso colocar meu filho porque ele tem que ser alguém na vida. Mas ele já é alguém. Então não é para ele ser alguém na vida, ele já é alguém. Então troca a frase. Eu preciso dar uma educação para o meu filho porque ele precisa de uma profissão. Aí o pai faz isso, né? Porque como a profissão vem só lá com quantos anos? No mínimo, 18 para cima, talvez, né? Aí até os 18 o pai fala assim, a escola está tomando conta. E com 18 anos ele vai trabalhar. Beleza, posso continuar minha vida aqui. E aí já vai acostumando. Quantas vezes nós ouvimos falar, o que você quer ser na vida? Vocês já ouviram essa frase? Já te perguntaram? Você já perguntou para alguém? Já, né? É até aquela frase para conversar um assunto, né? Com alguém que você... Com um jovem. Né? E aí, o que você está estudando? Que série que você está? Tá. E aí, o que você já pensou em fazer vestibular para quê? O que você quer ser? Nós trazemos em nós esse aspecto de ativo econômico, porque nós fomos tratados assim, e em alguma medida nós pensamos assim também. Que a educação serve para ganhar mais dinheiro. Se alguém te perguntar assim,
Você está fazendo uma pós? Aí você fala, tô. O que a pessoa espera do motivo pelo qual você está fazendo a pós? Seria o quê? Para ascender, né? Para ter mais conhecimento, para ter um salário melhor, para às vezes uma outra oportunidade de emprego, para ganhar mais. E o que aconteceria se você estivesse fazendo lá a sua pós lá em determinados assuntos, porque você gosta daquele assunto, porque você quer conhecer aquele assunto e de repente você não fosse ganhar mais nada economicamente falando com aquela pós e alguém te perguntasse, vocês acham que o pensamento dessa pessoa ia ser por onde? Que desperdício de tempo, né? Então, nós atrelamos o estudo com o quê? Com a economia. E eu trato o educando como um ativo econômico. Escolas técnicas, guardadas as suas vantagens, elas têm esse traço justamente profissionalizante, que é o traço econômico da educação. Elas têm as suas vantagens, como estou dizendo, mas a desvantagem é tratar o ser humano como um ativo econômico. Outra coisa, o educando, ele é tratado como uma coletividade. Ele não é um ser único. A educação problemática vai ver esse educando como uma coletividade. Ele é tratado como todos são. E aí a gente pensa, nossa, que bom, né? A democracia é isso, é tratar todo mundo igual, é tratar todo mundo da mesma forma. Será que é isso mesmo, pessoal? Nós fazemos isso no dia a dia? Dentro de casa a gente faz isso? A gente trata todo mundo igual? Você trata seu pai como você trata sua mãe? Como você trata o irmão? Como você trata... Se dentro de casa a gente não faz isso, aí a gente quer expandir isso para a sociedade? Quer expandir isso para a educação dos filhos? A escola quer fazer isso na escola? Percebe? E aí, como as pessoas são diferentes e precisariam ser tratadas, cada um na sua individualidade, eu traço uma linha para falar assim, essa aqui é a média, né? Essa é a média, então eu vou tratar todo mundo desse jeito. Aí quem está acima da linha, faz o quê? Abaixa. Quem está abaixo da linha, não alcança o que poderia alcançar. Percebe? Nós fomos educados nesse sistema. Então nós precisamos reagir. Outro aspecto da construção, né? Quando fala assim, o ser, a pessoa, ela está em construção. Se eu falo assim, naquele terreno está havendo uma construção. Qual que seria uma pergunta seguida? Construir o quê, né? Então, quando eu vou construir alguma coisa, ao construir eu já estou sabendo o que eu estou querendo construir, não é isso? Então, quando alguém te falar que o ser humano é um ser em construção, pergunte qual que é a obra finalizada dessa construção. Porque se alguém me falar que está construindo alguma coisa e falar assim, eu não sei onde que isso vai parar, pessoal, vocês confiariam você vai lá comprar um apartamento na planta. Aí chega lá e fala assim, quero ver a planta do apartamento. Aí fala, não, ainda não tem não. Mas vai ficar bom. Não, e quantos quartos? Olha, ainda não sei. Mas vai ter alicerce? Pode ser que tenha. Tem fundamento? Pode ser. O material vai ser bom? Não sei não. Não tem certeza, não tem nenhum ponto objetivo. Você compraria esse apartamento? Sim ou não? Não, né? Agora, por que com pessoas a gente acha que funciona? Por que com pessoas uma educação pode falar que o ser é um ser em construção
se ele não tem um lugar para chegar. Mas a ideologia por trás disso, ela sabe muito bem onde ela quer chegar. Então ela tem um alvo, ela tem uma finalidade. Só que quando eu tenho uma finalidade, eu tenho um trajeto até chegar a essa finalidade. Concordam? Sim ou não, pessoal? Ó, o combinado nosso, né? Vocês concordam? Sim, então eu preciso de um caminho. E qual que é o caminho traçado, em geral, quando se diz que o ser está em construção? É esse aqui, ó. Do materialismo, do existencialismo, do naturalismo, do racionalismo e do subjetivismo. Materialismo seria considerar a realidade como isso que nós vemos aqui. Se junta muito com o naturalismo, de falar assim, as coisas criadas, as coisas naturais são as coisas que são e pronto, acabou. O existencialismo é falar, seria em poucas palavras, olha, o que existe é essa realidade e depois dela também acabou. Então, você tem no materialismo, no existencialismo e no naturalismo, uma vida humana sem muito sentido. E se a vida humana não tem sentido, a vida humana, ela vai ser o quê? O que ela quiser. E daí vem então o racionalismo e o subjetivismo. O subjetivismo que vai falar assim, olha, aquilo que determina a minha vida é a minha vontade. Existe o imperativo subjetivo da vontade. O que determina o bom e o mal? O certo e o errado? A minha vontade. E o racionalismo? O racionalismo seria, em poucas palavras aqui também, estabelecer ideias que contradizem, que poderiam contradizer a realidade, mas porque eu as criei, eu as dou forma numa realidade virtual. Ou seja, a pessoa que pensa em ideologia de gênero, ela não olha para a realidade e lê a realidade e fala, gênero. Não, ela pensa a ideologia, que não condiz com a realidade, mas ela vive essa ideia como se ela fosse verdade, percebe? Então o racionalismo é o quê? É fazer com que uma ideia seja real por si mesma. Repito, o racionalismo é fazer com que uma ideia simplesmente seja real por si mesma. É como se aquilo, você vivesse determinando as suas ideias e as suas próprias ideias fossem a sua realidade. Isso é muito perigoso, pessoal. Esse é o ser em construção que se fala, quando fala que o homem é um ser social em construção social. Nós devemos, no mínimo, criticar, falar assim, porque o discurso politicamente correto da construção social agrada muitas pessoas, porque você chega numa escola para fazer uma entrevista e a escola fala, aqui nós tratamos a criança como um ser em construção. Não parece uma coisa chamativa, né? Nossa, realmente, né? O meu filho está em construção, mas para quê? Em construção para quê? Ou o que ele vai ser? Ele está em construção para poder fazer uma boa prova do vestibular. É isso? Ele está em construção para isso? Ele vai passar 18 anos se preparando para isso? Eu acho que é muito pouco, né? É muito pouco. E o pior é que a realidade ela é ainda mais cruel. Por quê? Ele passa 17 anos se preparando para fazer o vestibular, para com 17 anos ele precisar de fazer o quê? Um intensivão de 1 ano, porque senão ele não vai dar conta. Então ele passou 17 anos se preparando para algo que no final das contas ele não vai dar conta.
É frustrante, né? Para uma pessoa falar assim, estudo na vida é para isso. Nós não, pessoal, não. Nós não fomos criados para isso. Isso, passar no vestibular é consequência. Ser ativo econômico, ser um ativo econômico, é consequência da nossa realidade. Não é fim. E não existe materialismo, existencialismo, naturalismo, subjetivismo, racionalismo para o católico. Existe a verdade objetiva. Olha o que o Papa nos diz. Com efeito, nunca deve perder-se de vista que o sujeito da educação cristã é o homem todo, espírito unido ao corpo em unidade de natureza, com todas as suas faculdades, naturais e sobrenaturais, como nolo dão a conhecer a reta razão e a revelação. Ou seja, tratar o homem todo com as suas faculdades. E as faculdades, alguns têm uma inclinação para determinadas, outros para outras. Nós temos essa inclinação à verdade, à bondade, às coisas belas. Mas se todo mundo é tratado como seres coletivos, né? Eu já não posso ter uma vontade, eu tenho a vontade da coletividade. Não, Deus não criou a coletividade, Deus criou homem e mulher. Deus criou o homem, a mulher, seres individuais, únicos. Está aí, inteiro, não fragmentado, único. Nós, como educandos, somos assim, e os nossos filhos, como educandos, também são assim, seres únicos, todos, corpo e alma. Por isso que eu falei, separar o aspecto moral, religioso, do científico, você está tentando separar o corpo e a alma, você está tentando separar, fragmentar o homem que é inteiro. Por isso que, não só por isso, mas também por isso que a gente enfrenta problemas morais dentro da ciência, né? Vamos discutir se é vida ou se não é, se pode matar ou se não pode. Cadê a moralidade? Não, mas aqui nós não podemos discutir a moralidade, aqui é ciência. Mas como? É uma realidade só, pessoal, a realidade humana é uma realidade só, vista de ângulos diferentes, mas é uma coisa só. Quem é o educando? Esse homem todo, filho de Deus. Filho de Deus em Jesus Cristo. Esse é o ser humano. Nós, como católicos, que desejamos uma educação católica, nós não podemos pensar diferente em relação à escola que nós vamos adotar para os nossos filhos. Senão, nós vamos perder tempo ou encontrar sérias dificuldades na hora de ensinarmos em casa. Nós vamos ver o que se ensina sobre Deus daqui a pouco. Então, filho de Deus, você, eu, nós, seus filhos, os nossos filhos, os filhos das pessoas que você conhece, todas essas pessoas são filhas de Deus. Temos a faculdade da inteligência e da vontade, Uma inteligência que busca a verdade, uma vontade que busca a bondade. O homem precisa ser educado moralmente. E essa moralidade vai estar presente em tudo aquilo que ele vai vivenciar. O pai não ensina moral para um filho, falando assim, senta aí meu filho, aula de hoje, moral. É assim? Pode até ser, não é? Mas ele ensina o tempo todo como? Com as suas atitudes. O filho vê o pai falando assim, meu pai faz assim. E em algum momento ele vai entender
que assim é o certo a se fazer. Dando nome às coisas, certo, isso é certo, não é só mais o que meu pai faz. Isso é o certo. E meu pai faz isso porque ele quer fazer o certo. Entendido até aqui? Obrigado, Camila. Entendido até aqui? Isso. Agora vamos lá. O que estão ensinando, né? Relativismo moral, vocês acham que estão ensinando? Sim ou não? É justamente isso que nós estamos tratando. O homem passa a ser o quê? O homem passa a ser a medida de todas as coisas. E aí nós voltamos lá atrás, quando já os sofistas, olha, o homem é a medida de todas as coisas. Então, verdade, pessoal, essa coisa de verdade, ela depende. Depende do quê? Depende da pessoa que fala. Se eu quiser ganhar alguma vantagem, então a verdade vai ser a que eu quiser, a que vai me favorecer. E o homem, pensando moralmente, pensando no certo e errado, se damos a ele essa prerrogativa de que ele crie para ele o certo e o errado, onde que ele vai chegar? Pensa o seguinte, se você quiser chegar para chegar até aqui, você podia pegar qualquer caminho? Mas alguns você teria que pegar, né? Não é isso? Não são todos os caminhos. Mas poderia ser o que você quisesse? Não. Aí é que está. Sabe por que que isso aqui parece ser uma coisa que faz sentido para as pessoas? Sabe por quê? Ou pelo menos um porquê? Porque elas não sabem onde querem chegar. Porque se eu te pergunto assim, seu nome é Pablo, né? Pablo, vai até ali. Até ali onde? Porque se não tiver destino, qualquer caminho serve, né? Então, se o homem não tem destino, isso aqui tanto faz, ó. Tanto faz certo e errado. Aí sim, ele, por um racionalismo, ele cria a ideia de certo e errado, porque para ele, tanto faz o caminho que ele vai percorrer, porque ele não tem lugar para chegar. Não tem lugar para chegar. E se a criança, desde cedo, ela é educada para não saber onde ela tem que chegar, quando que ela vai aprender isso, pessoal? Na adolescência, na hora que ela já começar a ela mesma definir o que ela quer? E o pai pode ensinar isso como? Falando, agindo, educando. A família pode fazer isso, a igreja faz isso. Nós, como pessoas que relacionam, quem são as pessoas que relacionam com seus filhos? O que eles falam para os seus filhos na hora que você vira as costas ali para pegar alguma coisa? Já reparou que às vezes você não ensina palavrão para o seu filho? Aí de repente ele vem e fala um palavrão. Qual que é a sua conclusão? Alguém falou e ele captou, né? Porque criança capta muito rápido, né? Então, cuidado, pessoal. Porque basta um descuido para ser inoculado na mente de uma criança coisas que vai demorar para tirar de lá. Certo? Então, isso aqui é uma tentação muito grande. E as crianças hoje com o YouTube e uma gama de pessoas influenciadoras, porque, interessante, lembrei, né? Como é que chama agora a profissão na internet da pessoa que influencia? Influenciador digital. Tá vendo? Já existe uma profissão dessa aí. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós, como católicos, quem que é a nossa influência, pessoal? Jesus, por meio de quem? Da igreja. Ela é a nossa influência.
Olha aí o que o Papa nos fala. São estes os frutos benéficos sobre todos os aspectos da educação cristã, precisamente pela vida e virtude sobrenatural em Cristo, que ela desenvolve a forma no homem, pois que Jesus Cristo, nosso Senhor, Mestre divino, é igualmente fonte e dador de tal vida e virtude, e ao mesmo tempo modelo universal e acessível a todas as condições do gênero humano. Com o seu exemplo, particularmente a juventude, no período da sua vida oculta, laboriosa, obediente, aureolada de todas as virtudes individuais, domésticas e sociais diante de Deus e dos homens. Ou seja, existe um gabarito, existe um modelo, e Jesus Cristo é esse modelo. E o pai e a mãe devem fazer o quê? Ser quem para a criança? Ser quem para o filho? Um outro Cristo. É por meio do exemplo dos pais que a criança vai tocar Jesus nos primeiros momentos. Vai olhar para Jesus e vai falar assim: Ele não é um Deus inacessível. Ele não é um Deus distante. Essa virtude de Jesus, ela não é impossível. Porque pode acontecer para nós que assim, Jesus é tão perfeito que ele é impossível de ser alcançado, né? Então eu olho para a virtude de Jesus e falo assim: é impossível. E aí eu me contenho aqui na minha fraqueza. Vou alimentando o meu ego aqui fraco, né? A minha baixa estima. Jesus é um modelo de quê? De virtude e sabedoria. Então uma escola deve ensinar a virtude e a sabedoria. A família deve ensinar a virtude e sabedoria. A sociedade deveria ensinar a virtude e a sabedoria. E o que a gente pode fazer? Ensinarmos uns aos outros a virtude e a sabedoria. Isso nós devemos ensinar uns aos outros. Essa influência que nós podemos exercer uns para com os outros tem que ser uma influência cristã, ou seja, o que seria influenciar o outro de forma cristã? Transmitir o Cristo. Eu falo assim: eu olho para ela, eu vejo Cristo. Eu olho para ele, vejo Cristo. Eu olho para ele e vejo Cristo. É isso, pessoal. Isso não está distante de nós. Pode parecer distante dessa realidade que vivemos, mas não está distante da realidade que Deus criou para vivermos. Isso aí, está presente? Né? Há 4 anos atrás, isso aqui tinha que explicar, tinha que fazer todo um contexto para a pessoa, né, saber do que se trata. Hoje está presente nos planos de educação, nas salas de aula, nas apostilas, nos livros didáticos, na voz, nas ideias propagadas. E eu marco isso aqui, né, falo disso aqui, mas poderia ser todas as outras ideologias, né? Todas as outras. Aí eu pergunto para você, os pais, né? Conheçam os professores que dão aula para vocês. Escola, pessoal, escola. Nós muitas vezes tratamos as instituições como entes reais. A gente fala assim: a escola, aquela instituição tal, o instituto tal. Isso existe na razão, uma ideia. Mas concretamente o que existe? Então escola, a pessoa fala assim: eu confio na escola. Mas quem são os professores dessa escola? Quem são as pessoas que estão lá? Porque eu nunca vi uma escola sem professor, sem diretor, sem funcionário ensinar alguém. Vocês já viram? Só o prédio ensinar alguém? Não. Sobretudo porque não tem essa beleza aqui, né? Que poderia, de alguma forma, ensinar alguém.
No mínimo, a se acostumar com o belo, que coisa que a gente não está muito acostumado, né? Então, nós precisamos conhecer. Porque a escola pode não ensinar isso aqui, ideologia de gênero. Mas o professor pode. Lá dentro da sala de aula, ele pode falar. De alguma forma, ele pode falar, né? Isso aqui, vocês acham que está sendo ensinado? Sim, né? Aí, só para... Tentei trazer uma imagem só para ficar marcado, né? Que a gente pensa, mas precisa falar sobre isso, né? Olha, vejam uma criança tendo contato com umas coisas dessas, pessoal. Né? Não se ensina moralidade, mas isso se ensina como se fosse o certo, né? Então, não venha para cima de nós falar que não se ensina o que é certo, que não se ensina moralidade. Né? Não vem, esse discurso ele é falacioso. Aqui nós não ensinamos o que é certo e o que é errado. Então isso que você está querendo demonstrar é o quê? Está certo ou está errado? Não tem saída. Olha o que o Papa fala. É um erro dos que com pretensões perigosas e más palavras promove a pretendida educação sexual, julgando erradamente poderem precaver os jovens contra os perigos da sensualidade, com meios puramente naturais, tais como uma temerária iniciação e instrução preventiva. É aquela foto. Isso aqui ele escreveu quando mesmo? 1929, hein? Não tinha internet, não tinha... O que ele está falando? Olha, essas pessoas, elas acham o seguinte, olha, quanto mais cedo eu falar sobre educação sexual, mais fácil a criança vai entender. Só que eles fazem de maneira desregrada. Olha o que ele continua falando. Indistintamente para todos e até publicamente, e pior ainda, expondo-os por algum tempo às ocasiões para os acostumar, como dizem, e quase fortalecer-lhes o espírito contra aqueles perigos. Ou seja, você está acostumando como se isso fosse acostumá-los. E o pior é que acostuma, só que de forma desregrada, desordenada. A criança cresce com uma sexualidade desordenada. Aí quando chega a teologia do corpo, lá na frente, já lá na idade adulta, olha para trás e fala assim, gente, quanto tempo eu perdi na sexualidade, né? Mas ela já pode viver isso desde cedo, de forma ordenada. Estes erros gravemente, segue o Papa, não querendo reconhecer a natural fragilidade humana e a lei de que fala o apóstolo, contrária à lei do Espírito e desprezando até a própria experiência dos fatos, da qual consta que, nomeadamente nos jovens, as culpas contra os bons costumes são efeito, não tanto da ignorância intelectual, quanto e principalmente da fraqueza da vontade. O que ele está querendo dizer aí? Olha, não se reconhece que essa criança, ela tem uma fragilidade ainda. Ela não vê aquela imagem lá que eu mostrei, como um adulto vê. Aí eu trato a criança como se ela fosse capaz de discernir a moralidade presente naquilo, de discernir o que ela tem que fazer. E aí fala assim, olha, não tanto da ignorância, né, intelectual. A preocupação não é dar o conhecimento, não é falar que a criança precisa saber disso. O problema está na fraqueza da vontade, porque ela vai ver aquilo lá, aquela sexualidade desordenada, e ela não vai poder conter os seus instintos. Então é a criança que é iniciada na masturbação, o que ela vai fazer, pessoal? O que vocês acham que ela vai fazer? Ah, entendi agora. Entendi. E eu, como sou uma criança moderada, é assim que vocês acham que ela vai fazer? Ela está com a vontade governada, educada, autocontrolada? Não. Não é assim.
Então, para determinados assuntos, a educação problemática trata a criança como se fosse criança. Para outros, trata a criança como se fosse um adulto. Não é assim. E olha o que ele fala. Geralmente falando, enquanto perdura a infância, bastará usar daqueles remédios que, juntamente com o próprio efeito, inoculam a virtude da castidade e fecham a entrada ao vício. É isso aí que o pai tem que fazer. Ele é o remédio. Você quer ensinar a sexualidade para o seu filho? Ensina a castidade para ele e não deixa as imagens ruins entrarem. Ensina a castidade para ele. Começa pela virtude. Pessoal, pensa, a criança hoje ela é exposta a quantas imagens sexualizadas? YouTube não tem freio. Ela digita o que ela quiser. Televisão hoje em dia não dá para, né? As séries você também pode escolher. A música, então nós vivemos numa hipersexualização de imagens, né? Nós temos imagens sexualizadas o tempo inteiro, a começar pelo jeito que as mulheres e os homens se vestem, normalmente, sem segundas intenções, muito sexualizado. Então nós precisamos começar a nos educar e a educar os nossos filhos a partir da virtude. Porque lá na frente, do contrário, quando for apresentada a castidade para essas pessoas, elas vão falar assim, não dou conta. Não, isso aí é impossível. Impossível viver a castidade. Como é impossível se eu nasci para viver a castidade? É como falar assim, é impossível pensar. Como se eu nasci para pensar? É impossível amar. Como se eu nasci para amar? Eu inverto, né? Aquilo que eu nasci para fazer vira impossível. E aquilo que eu não... O vício é o que se torna o quê? O mais provável, mais fácil de lidar. Não. Essa inversão de vício com virtude não pode, numa vida cristã, numa educação católica. Olha essa. Talvez não dê para enxergar, né? Vocês estão conseguindo ver aqui? Vou ler aqui para vocês, lá em cima. Ó. Mas afinal, o que sabemos a respeito de Deus? Isso é uma educação religiosa, né? Aí ele fala, para iniciarmos essa conversa é preciso saber que o nome dado a Deus nas religiões pode ser diferente. Por isso usaremos a palavra transcendente, ao nos referirmos ao ser superior independente de religião. Aí ele dá os exemplos, né? Então, transcendente é o ser superior. Aí cada um tem um nome diferente, né? Então, para nós cristãos, esse transcendente recebe o nome de Deus. Para o judaísmo é o Javé, para os índios guaranis é o Tupã, e por aí vai. É o transcendente. E para o cristão, quem é Deus, pessoal? É esse ser superior, etéreo, né, que ninguém sabe o que é uma força, é uma pessoa. A criança está sendo, uma criança católica, sendo ensinada por esse caminho aqui, ela vai entender que Jesus é Deus e que Deus é uma pessoa. Aí lá aí ela chega na catequese, o catequista fala assim, Jesus é uma pessoa, é Deus. Aí ela fala assim, uai, estou entendendo mais nada agora. Ah, entendi. Os índios também acreditam em Jesus, né? Só que de outro jeito. Está vendo como é confuso, né? Até para nós é confuso. É confuso, pessoal. Imagina isso na cabeça de uma criança. Pluralismo religioso significa não ensinar aquilo que o católico crê. Um dia um amigo meu chegou com uma apostila e falou assim, Tadeu, é isso aqui que eles estão ensinando. Aí tinha lá a apostila que era do ensino religioso, sei lá, de 60 páginas, tinha 2 figuras de Jesus Cristo. Numa escola católica. Aí ele foi lá, pediu explicação.
a professora falou assim, são determinações superiores, não dá para fazer isso. É isso que dá para fazer. Mas é para acostumar os alunos também ao quê? A terem contato com o diferente. Aí ele tem contato com a diversidade, com o diferente, e ele nunca vai saber aquilo que ele é de fato. Ele vai ser uma coxa de retalho, né? Porque tudo pode ser. A escola católica é essa escola. Para este efeito, é indispensável que todo o ensino e toda a organização da escola, mestres, programas, livros, em todas as disciplinas sejam regidos pelo espírito cristão, sob a direção e vigilância da Igreja Católica, de modo que a religião seja verdadeiramente fundamento e coroa de toda instrução, em todos os graus, não só elementar, mas também médio e superior. Ou seja, do início ao fim da educação, ela precisa ser cristã. Sobretudo, se nós queremos uma educação católica, pessoal. Estamos falando aqui para pessoas que querem educação católica. O que se ensina também? A personalidade do mestre. Não como matéria lá que o professor vai falar assim, olha, hoje eu vou falar da minha personalidade. Não, mas a personalidade do mestre, ela é transmitida nas aulas. Então, aquilo que ele pensa, como ele age, a criança está absorvendo tudo isso. Então, precisamos conhecer os professores. Precisamos saber quem são os professores. Preciso confiar no professor. Você deixa seu filho com qualquer pessoa? Você deixaria seu filho com qualquer pessoa? Você deixaria seu sobrinho pequeno com qualquer pessoa? Na escola, não é que seja qualquer pessoa, mas eu preciso saber com quem eu vou deixar. E o Papa diz, e não pode admitir-se para os católicos a escola mista, pior, se única e obrigatória para todos, na qual, dando-se-lhes em separado a instrução religiosa, eles recebem o resto do ensino em comum com os alunos não católicos de professores acatólicos, que pode acontecer. Não receber uma moralidade católica e pior, anticatólica, não católica. E aí vai criando uma confusão na cabeça das crianças, né? Elas escutam uma coisa na escola, chega em casa, escuta outra, chega no catequista, que também é um educador, não é isso? Que também influencia formativamente os catequizandos, fala outra e a criança não sabe para onde vai, né? Ela começa a perceber, cada um fala uma coisa. O que se ensina, né? Alfabetização e letramento. E aí, para entrar nessa parte da alfabetização e letramento, a gente precisa entender o como. Aí eu pergunto para vocês, qual é a figura de destaque no campo da educação no Brasil? Oi? Então vamos ouvir o Paulo Freire. E aí? Oi? E ele é se tem um digital influencer, ele seria o influenciador da educação brasileira. Seria não, ele é, né? Ele é. Quem fez pedagogia aqui? Estudou alguma coisa de Paulo Freire? Né? Piaget, Vygotsky, né? Tirando ainda os americanos, John Dewey também.
Um dia eu fiz uma pesquisa, né? Marx está lá nos planos de educação também. Gramsci está lá nos planos. Já ouviu falar de Antônio Gramsci? Pois é. Está lá. E estão lá nas escolas dos nossos filhos também. Talvez não nomeadamente, mas ideologicamente falando, estão lá. E sabe onde estão? Aqui, ó. Em um método construtivista. E sabe onde estão também? Por incrível que pareça, aqui, ó. Na forma de alfabetizar. Na forma de alfabetizar. O método construtivista, pessoal, em poucas palavras, né? Já ouviram falar sobre isso? Uhum. Pronto, olha aí, tá vendo? Olha só essa memória como é que ela é importante, né? E nos anos 80, com a influência também paulo-freireana, isso ganha ainda mais notoriedade. Então, o método construtivista com o letramento, com essa alfabetização social, o que é o letramento? O letramento é você ser alfabetizado num contexto social. É você usar as habilidades da linguagem num contexto social. E esse social não é o social que nós estamos falando aqui. Um social do próprio homem. É o social da ideologia. Então, quem apoia o letramento, entrem, pessoal. Anotem aí, ó, pesquisar sobre letramento. Vai ouvir o que o pessoal fala de letramento. Busca os vídeos sobre isso para vocês verem. Você que daqui a pouco vai alfabetizar seus filhos, busquem saber sobre isso. O método, como eu estava falando, o método construtivista é justamente falar assim, deixa a criança que ela própria vai conhecer, construir o conhecimento. Aí eu fico pensando assim, nossa, se o ser humano foi criado para ser assim, né? Será que a gente estaria onde estamos hoje? Se Deus criasse os homens e falasse assim, agora é contigo, aí sai correndo, né? Percebe? Isso não é natural. Isso não. Tudo bem, nasce lá, Piaget começa a ver as formas de desenvolvimento da criança, de aprendizado, aí transformar isso num método, porque construtivismo hoje é qualquer coisa. Se você vai pesquisar e ler sobre construtivismo, cada um fala alguma coisa de construtivismo. Já é um conceito, lembra do racionalismo? A ideia de construtivismo é aquela que cada professor tem na sua cabeça, que cada escola tem na sua cabeça, que cada corrente tem na sua cabeça. É uma coxa de retalhos. Aí, o que muitas escolas fazem? Coloca lá, construtivista. Nossa, a escola é construtivista. E a pessoa não sabe, os pais não sabem o que isso significa. Então veja, a criança ela precisa de instrução, ela precisa de coletar as células do conhecimento. É como se eu desse para você um dicionário de outra língua e esperasse que daqui a algum tempo você começasse a falar essa língua. Naturalmente. Vocês acham que é assim? É assim? A gente faz isso quando vai aprender alguma coisa? Não. Como eu falei, o letramento tem um aspecto ideológico por trás dele. É ensinar a alfabetizar a criança num contexto de vitimização, num contexto onde existe o opressor e o oprimido. O método global, já ouviram falar do método global? Sim? A criança aprende não os fonemas, os grafemas, ela aprende a figura da palavra e associa com uma imagem. Aí, se ela passa a idade da impressão das coisas, né? Se ela grava aquela imagem
da palavra, sei lá, casa, de um jeito, lá na frente ela pode escrever errado ou não saber lidar com as outras palavras parecidas. Ela troca o A pelo O. Ela troca as palavras, ela não sabe, ela não é alfabetizada pelos fonemas, por uma consciência fonológica. Ela decorou a imagem de uma palavra. Aí o que os professores pesquisem também sobre método global para vocês verem. Muitos professores falam o seguinte: olha, a criança está lendo um texto inteiro. Aí os pais: nossa, minha criança já está lendo um texto inteiro. Mas o que a criança está fazendo? Ela decorou a imagem do texto. Dá outro texto para ela ler. Porque aquele ela ficou repetindo várias vezes. Agora dá um outro, com as mesmas palavras, só que trocadas de lugar. Ou escritas com uma outra letra. Sem desenhos. E o método silábico é justamente isso. Naquele contexto social. É você que mora no campo, você vai aprender a palavra espiga, enxada. Aí nós que moramos na cidade, nós vamos aprender o quê? Computador. Aí, por exemplo, bala, né? O que é bala? Como é que se ensina silabicamente a bala? Então eu pego o ba e o lá. Aí eu vou aprender o ba, be, bi, bo, bu. E depois o lá, lé, li, ló, lu. Aí eu vou decorando. Ba, be, bi, bo, bu, lá, lé, li, ló, lu. Aí pega outra palavra, casa. Ka, que, ki, ko. Não é, né? Aí é ka, o quê? Se, cocu. Aí a criança ela já começa a falar assim: mas espera aí. Não era ka, que. Aí começa essa enxurrada de exceções, né? E a criança está decorando de forma errada. Está aprendendo de forma errada. E lá na frente, lembra lá dos resultados do PISA? Lá atrás? Não sabe interpretar, não sabe ler, lê mal. Aí nós vamos ver as pessoas, os pais, preocupados com outras coisas, achando que o problema está em outras coisas. Olha só os depoimentos. Meu filho, com quantos anos? E todos da sala já sabem ler. E ele não. Estou muito angustiada. Ele não tem dificuldades em matemática nem em música, mas na leitura e escrita. Por que será? Mais, né? Cadê? Mais na leitura. A mãe já também tem problemas na escrita. Percebe? Tá vendo como é que a coisa ela não é fácil, né? Vamos lá, outro. Um com 6, o outro com 8 agora. Meu filho tem 8 anos e meio e ainda tem dificuldade na leitura e escrita. Como posso trabalhar com ele para ele melhorar na leitura e escrita? Outro. 9 anos. Meu filho tem 9 anos e chora muito, porque não sabe. Aí, até. Vamos lá. Vamos tentar entender, né? Vamos lá. Meu filho tem 9 anos e chora muito, vírgula. Porque não sabe ler, mas. É confuso, né? Vamos lá. Mas porque não sabe, ele sabe ler, mas às vezes erra na escrita, ele copia devagar. Ainda ele está no 4º ano. No 4º ano, né? Ele me diz que a professora apaga muito rápido e daí não consegue acompanhar. E daí, né? Daí ele chora e diz que não é como os colegas. Não sei o que fazer a respeito disso. Pessoal, isso não é... Isso a gente ri para não chorar. Outra, com 10 anos agora. Olá, agora essa aqui é bem grave. Me chama, né?
Tem um filho de 10 anos que não sabe ler. Escrever ele sabe pouco. Erra ou troca letras, sabe escrever o próprio nome. Já o levei ao médico, que encaminhou para o psicólogo, o qual falou que não viu nenhum problema psicológico. Já o coloquei em aulas de reforço e nada. Peço, por favor, ajuda, desde já agradeço. Está vendo? Os pais, nós não sabemos onde nascem os problemas. Aí a gente vê a criança tendo dificuldade, já leva onde? Já acha que é algo patológico, né? É uma patologia. É um problema com meu filho. Nem passa pela cabeça, às vezes, que é um problema de alfabetização. Que é um método errado. Que o problema está lá dentro da sala de aula. Que está comigo também, que nem eu sei escrever direito. Percebe? O que vocês acham disso aqui? Tecnologia e quantidade é igual a qualidade. Vocês acham que isso aqui é verdadeiro? Mas muita propaganda se baseia nisso aí, não é? Concordam? Meu filho de 7 anos já tem 10 disciplinas na escola. Todos os alunos da escola do meu filho usam tablet. A lousa do professor é o quê? É digital. Ótimo, né? Poxa, tecnologia, mas é isso que resolve? Isso é instrumento de trabalho. E o pior, olha só. A Academia Americana de Pediatria falou o seguinte: até 18 meses, nada de telas. Nada de telas. Com luzes intermitentes, celular, tablet, televisão, não. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora. Mesmo assim de forma regrada, mesmo assim de forma supervisionada. E a partir dos 6 anos, quem determina? Os pais. Os pais determinam. Então, pessoal, vocês acham que isso aqui está sendo respeitado? Isso aqui ainda é uma concessão. É uma concessão. Falou assim, olha, bom, já que o mundo é agora digital, tudo conectado, então vamos regular. Mas tem que ter muito cuidado. As crianças são expostas. Esses dias, num restaurante, os pais estavam na mesa, conversando, e o menino com tablet. E era uma criança ainda bem pequenininha, né? Com tablet, e todo mundo lá conversando, e o menino com tablet, ou seja, babá eletrônica. Esses dias eu vi que agora eles criaram uma espécie de brinquedo para ajudar as crianças a desfraudarem. Como é que é? É um troninho, um vasinho, né? Imita um vaso, a criança senta, e de frente para ela tem o quê? Um porta-tablet. Coloca-se o tablet, aí a criança vai acostumar a sentar no sanitário, aí o tablet seria como se fosse a isca, para a criança querer sentar lá. Nossa, que demais, como o mundo hoje é um mundo moderno, né? Poxa, será que é assim? Isso é uma pesquisa da Unicef. Olha o que a Unicef falando. Os smartphones estão alimentando uma cultura de quarto, com acesso online para muitas crianças se tornando mais pessoais, mais privadas e menos supervisionadas. Mas é isso mesmo, né? Toma aqui seu celular, o tablet, o que a criança faz? Vai para o quarto, porque ela quer ver as coisas dela lá. E o pior, porque na escola, ela pega os canais legais. Chega em casa, ela vai ver os canais que os colegas estão vendo. E como a criança está lá cuidando da sua vida e os pais estão querendo fazer as suas coisas, ótimo, né? O clima perfeito dentro de casa. Não, né, pessoal? Esse não é um clima de uma vida católica, não. De uma família católica, não. Não é. Isso que estão ensinando para os nossos filhos, não é.
E o que estão ensinando não é eles lá, eles que eu não sei quem é. Somos todos nós que contribuímos para isso. Nessa mesma pesquisa, já fala que de todos os internautas, 1/3, né? 1 entre 3 internautas tem menos de 18 anos. Então, é uma taxa muito alta. A criança, desde cedo, ela já tem contato com o mundo digital. E o mundo digital, pessoal, a gente pode pensar assim, nossa, a internet, a tecnologia, isso é bom. Mas o que ela está fazendo lá? Tem que ser visto, né? E por que essa questão ela é problemática? Por causa disso aqui, ó. A superestimulação causa problemas de aprendizado. Isso já é pesquisa. E o que causa? Né? Telas, luzes intermitentes, jogos, livros também, determinados livros, o que eles vão causar? Uma avalanche de informação. E olha o que a informação em excesso causa. Uma grande quantidade de informação cria o empobrecimento da atenção. Quem disse isso falou em 1970. O Herbert Simon. Uma grande quantidade de informação causa um empobrecimento da atenção. Então, às vezes, você tem um filho ou um conhecido que não tem, que é desatento, pode ter causa justamente na superestimulação. A criança recebe estímulo o tempo inteiro. A criança não pode ficar parada, né? O pai que acha que a criança tem que ter atividade para cada hora do dia. É aula disso, aula daquilo, aula disso, aula daquilo, aquilo. Aí chega na escola, são 10, 15 disciplinas, tempo integral. Aí chega em casa, televisão. Chega em casa, ou ao longo do dia todo, smartphone. Ontem, olha como é que as coisas são, né? À medida que vai se aproximando desse tipo de informação, parece que Deus me dá alguns exemplos na prática, né? Ontem eu estava ouvindo uma pessoa falando assim, meu filho, o professor fala que ele fica lá o tempo inteiro olhando no celular durante a aula. Ele só fica mexendo no celular, a aula inteira. A aula está lá, passando lá, e ele está lá no celular. Pensa o seguinte, eu vou falar disso aqui, vou pegar esse gancho aí que vocês estão falando. Eu não posso esquecer, né? Ó, o que essa superestimulação causa? O desinteresse. Porque a criança está superestimulada. Se ela entra num ambiente mais sutil, ela se desinteressa, porque ela quer estímulo. É vício, pessoal. É um vício. Hiperatividade, a criança ela quer fazer coisas mais rápido, com mais intensidade, porque ela está acostumada a muitas imagens. Imagem de um filme, na televisão, aquelas imagens são muito rápidas para uma criança. O mundo da criança é um mundo mais tranquilo, pausado, né? Nós já conseguimos. Veja, a nossa infância e adolescência foi no mundo ainda onde a internet estava surgindo, né? A televisão ainda era de um estilo. Hoje não. É tudo muito rápido, né? Filme de super-heróis, se você piscar durante muito tempo, você perdeu o fio da meada, né? Você fala assim, meu Deus, e agora? Eu vou no banheiro. Não, você não pode ir no banheiro. Vou ali comprar pipoca. Não pode. Você já tem que levar tudo, leva tudo, né? O mundo não para, né? Nós não paramos, então a criança está sendo educada nesse mundo que não para. Desatenção, desejo bloqueado, a criança não quer nada a não ser um estímulo. Então, vamos ler uma história aqui. Ah, não quero. Vamos ver um filme? Vamos. Vamos ler o conto? Ah, não quero. Ela só quer coisa que a estimule muito. E o pior, de forma passiva, né? De forma passiva. A televisão estampa lá um monte de imagens de forma passiva. Ela só precisa ler, só precisa ver, precisa isso.
Preguiça mental. O vício da superestimulação. Aí você pensar, onde é que vai ficar a estudiosidade? Que ela tem que parar para estudar. Ela não vai querer. Então você pega os adolescentes hoje que querem estudar? Não. Nós queremos estudar? Queremos? Isso não está distante de nós, essa realidade aqui. A gente, os nossos filhos, precisamos fazer alguma coisa conosco também. Isso aqui está com a gente também. Aí é o gancho que eu queria pegar do que vocês falaram, que é isso aqui. Vai ouvir música clássica hoje. O que a pessoa faz? Nossa, essa música é muito lenta. Por quê? Porque, como é que é a música de hoje? Rápida. A letra é pobre, justamente para dar o quê? Para ter o ritmo, né? Poucas palavras. E ninguém está muito preocupado com a beleza da letra, não. Mas se tiver um batuque legal, né? Aí você leva a criança para uma liturgia, você acostuma a criança. Como é que a gente pensa numa missa? Como é que você vai apresentar a missa para alguém, a pessoa fala, nossa, que missa mais o quê? Lenta, monótona, né? Porque ela tá querendo o quê? Estímulo, então tem que ser a música agitada. O padre tem que fazer uma homilia, ele tem que apresentar uma novidade. A ação de graças tem que ter o quê? Um teatro, né? Tudo tem que ser um grande espetáculo, né? Porque para estimular, porque eu estou precisando de estímulos, né? Já repararam? Aí você vai ouvir a música clássica, você não aguenta, né? Nossa, que hora que vai entrar no refrão? Não tem isso, não vai entrar, entende? Não vai ter isso. Percebe, pessoal? Nós somos estimulados a isso, né? E o que a criança precisa? Ela precisa de uma quantidade mínima de estímulo. Tem essa frase do Chesterton, né? A vida pura e simples é suficientemente interessante. Uma criança de 7 anos se impressiona quando lhe contam que alguém abriu a porta e viu um dragão. Mas uma criança de 3 anos se impressiona quando lhe contam que Tommy abriu a porta. Ou seja, o mundo da criança, ele é tranquilo. Ela está aprendendo, ela está vendo o mundo. Tudo para ela é o quê, pessoal? Novo, né? Meu Deus, olha, o branco. Que legal o branco. Eu vou desenhar nesse branco inteiro aqui. Ela olha para tudo isso, tudo é novidade. A gente entra aqui e já faz. Onde é que é o banheiro? Né? Onde é que é o lugar que eu tenho que ir? Aí, algumas imagens, né? Nós mesmos não temos a paciência de contemplar. E isso se desdobra na nossa oração, né? Na nossa oração, na nossa vida religiosa. Um vídeo, perdão, esse vídeo aqui é interessante. O que vocês acham disso? É inadequado, né? Isso é inadequado. Pessoal, gente, relativismo linguístico. Agora, você determina se está certo ou se está errado. O que é isso? A criança escreve casa com Z. Aí não pode corrigir a criança. Por quê? Você vai causar um trauma. Ou então, esse é o jeito como ela percebe a palavra casa. Tá, mas ela percebeu errado. Não, mas não pode consertar. É o jeito como ela percebe. É assim, pessoal. E hoje, quando você vai ver, tem adultos escrevendo errado até hoje. Universitários escrevendo errado. Quem é universitário aqui? Você vê isso ou isso é uma história que estão contando por aí? Escrevem errado mesmo? Pois é. Não está longe, né? Nós vimos aqui. Então, é um problema a ser enfrentado. E o outro, no limite da mediocridade. É como se estão ensinando hoje.
Né? Aquela frase lá, o importante é o quê? É competir. A pessoa cresce a vida inteira ouvindo isso, o importante é competir. Você perdeu, o importante é competir. Ah, então tá bom. Ufa, que bom. E a gente não aprende, não vem aquela voz falando assim, você pode mais, se esforce, porque da próxima vez pode ser você. Faça de tudo para da próxima vez ser você. Não. Qual que é a frase? O importante é competir. Olha que empate. Nossa, que lindo, deu empate. Assim todo mundo fica feliz, né? Não, ninguém... Os dois estão tristes porque deu empate. O outro queria vencer.